Graças a Deus, nós caminhamos fazendo esse estudo a respeito de Antigo Testamento e nós estamos agora na minha unidade final, que é a unidade 4. Mas a aplicação do Pentateuco com relação a missões, né? Porque existe uma perspectiva disso, às vezes é um pouco mal entendida ou entendida de uma maneira mais simples, né? Então a gente só vai botar o contexto do que é missões. E aí chegaremos ao final do que estamos trabalhando, graças a Deus. Bem, as implicações missiológicas e o entendimento que a gente tem à luz do Novo Testamento, que é a nossa proposta de trabalho com o Antigo Testamento, né? Desse enfoque desde o princípio. O livro de Gênesis, ele inicia como se fosse uma introdução à Bíblia, né? Na verdade, os primeiros 11 capítulos são muito fortes, trazendo os temas que serão desenvolvidos em todo o Antigo Testamento e vão ser replicados e transmitidos para o Novo Testamento. Então, o livro de Gênesis é uma introdução à Bíblia, né? E os seus primeiros capítulos são muito importantes. O ponto que apresenta a eleição de Abraão e da sua descendência, ou seja, depois do capítulo 11, do capítulo 12 em diante, né, nós vamos ter o que a gente já viu chamando de história patriarcal, né? A explicação dos primeiros 11 capítulos tem a ver com o senhorio absoluto de Deus sobre a criação. Ele é o Criador e ele tem toda a autoridade de pôr e de dispor da sua criação conforme ele queira e conforme seu desígnio e o propósito que ele tem para essa criação, né? Então, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis foi mostrado isso, né? Deus cria, Deus coloca o homem no lugar que ele determinou, o homem reage contra Deus, assumindo uma posição individualista, uma rebeldia, né? Aquilo que Deus falou que deveria ser feito. E aí Deus retira como punição o homem desse jardim de delícias e o homem, então, ele tem diante de si a terra inteira. A multiplicação da iniquidade foi muito forte. O homem saiu do jardim e os seus descendentes começaram a multiplicar-se, não somente a descendência, mas multiplicar a maldade. E em Gênesis capítulo 6 diz que essa maldade ela cresceu num nível que não dava mais. Ia perder tudo o que tinha sido feito. Então Deus falou, tá bem, eu vou agir. E ele, como Senhor da criação, ele seleciona Noé, e seleciona os animais que seriam aqueles que vão transmitir as suas descendências, gerações de animais para a posteridade, para se preservar a semente de vida na terra. E é isso que acontece. Então, tudo isso mostra o quê? Soberania de Deus. O dilúvio, o controle de Deus sobre o céu, sobre os fundamentos da terra, a questão toda que a maioria da água não veio da chuva, a maioria da água veio do grande abismo. Eu penso, inclusive, que essa água que estava ali, ela é funcional, né? Porque tudo que Deus faz tem propósito. E hoje a gente vê que a crosta da terra, quando ela se movimenta sem um anteparo, não existe algo que funcione como uma espécie de amortecedor ou de graxa entre elas, né? O fato é que nós encontramos os abalos sísmicos muito intensos hoje, né? E parece que se essa água tivesse no abismo, né, talvez a situação fosse diferente hoje. Essa é uma suposição, né, um pensamento apenas a respeito disso. Mas o fato é que a água veio e Deus mostrando que ele tem controle do fundamento da terra. Ele que fundou, ele que estabeleceu, né?
E quando isso ocorre, né, o homem é preservado e os animais são preservados segundo a misericórdia de Deus. E segundo a sua graça, as águas baixam e o homem então sai e Deus faz um pacto dizendo que assim não seria destruído novamente, né? Mas que o homem deveria se portar, né? Mas a gente vê que a multiplicação das nações, desde a tábua das nações de Gênesis 10, né? E a Torre de Babel, a gente vê que a dispersão do homem sobre a terra, uma dispersão por causa da vaidade humana, do orgulho, da soberba, né? Traduzindo com termos bíblicos, né? Por causa do pecado, né? Humano. E aí, isso tudo dá o contexto do fato de que Deus vai lidar com Abraão. Vai chamar ele porque é necessário separar um povo para que desse povo trouxesse a salvação a todos. Como as nações estavam corrompidas, Deus então formou um povo novo a partir de Abraão. Ele diz em Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a responsabilidade de Israel implica anunciar a sua eleição em meio dos povos que têm outras religiões e têm outros objetivos de existência, inclusive objetivos belicosos de conquista. Então, Israel tem que fazer esse anúncio. E o encontro da fé com esses povos resulta num novo entendimento de como viver, de como expressar a chamada de Deus de povo eleito, como povo eleito, né? Então, em um extremo, né, a gente vê momentos como Elias, por exemplo, e os profetas de Baal, mostrando que o confronto religioso era forte, né? E Jezabel queria exterminar os profetas de Deus da face da terra. E Elias precisa confrontar isso com poder e autoridade divina, né? E a gente vê tudo isso acontecendo, né? Em todo caso, Israel tem um chamado de Deus para ser um povo de bênção para todas as nações da terra. Quando isso é escutado hoje, com ouvidos modernos, contemporâneos, né? Aí as pessoas pensam assim, um chamado para ser bênção para todas as nações da terra, em ti serão benditas, né? As pessoas pensam, missões, porque o conceito de missões é um conceito já desenvolvido, nós estamos num conceito cultural evangélico do nosso tempo, não daquele tempo antigo no Gênesis, mas as pessoas querem introjetar o valor e fazer com que missões encaixe na marra, numa concepção quando não tinha, essa concepção não existia ainda. Então, às vezes, quando a gente fala em missões na Bíblia, e as pessoas falam missões no Antigo Testamento, é muito referido, Abraão está como exemplo missionário, né? E é por isso que é importante a gente entender isso daqui, né? Porque a gente está chamando você para um diálogo douto. Então, a forma de expressar e pôr em prática a fé de Deus e a eleição que o povo teve em Deus é uma forma múltipla, né? E ela é enriquecida pelo relacionamento do povo com Deus, né? Que vai dar, então, o conteúdo do que dizer às nações e de como dizer às nações. Então, pela diversidade da experiência do chamado de Abraão e da vocação do povo de Israel, né? Deus precisa guiar esse propósito, entendeu? E intervir em relação a Israel para que a eleição pudesse ser mantida, né? Porque senão isso poderia ser um processo de perda, né? Na espiritualidade do povo de Deus no Antigo Testamento, nós vamos encontrar então uma dinâmica em que o povo percebe, em algum momento, o significado da sua eleição como povo, que tem algo a transmitir e se vê diante de uma missão outorgada por Deus diante das nações. Israel foi chamado a ser o quê? Qual é o entendimento de Israel a respeito de si mesmo e o entendimento que Deus deu a Israel sobre isso? Bem, foi chamado para ser um povo sacerdotal.
Observa que não é um povo missionário, é um povo sacerdotal, porque o conceito religioso, espiritual, bíblico que nós podemos retirar desse período é isso. Essa é a palavra-chave, porque é a palavra pela qual o povo poderia se interpretar diante do chamado que teve. Então, o texto de Êxodo 19, versos 6, 7 e 8, diz de um momento muito especial quando Moisés diz tudo para o povo, para como Deus chamou, por que Deus chamou, o que Deus fez, né? Ele vai, chama o povo, chama, na verdade, os anciãos, né? E expõe diante dele todas as palavras que o Senhor tinha ordenado. E aí o que acontece? Estou falando de Êxodo 19. Aí todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés vai dizer para Deus, Moisés é o mediador dessa aliança, né? E vai dizer para Deus: olha, o povo respondeu assim, ele responde, né? Então, Israel, como povo, está na posição sacerdotal, não na posição profética. Por que eu estou destacando isso? Porque existe uma diferença que precisa ser entendida de forma posicional de ministério. Enquanto o profeta vai até onde o povo está e manifesta em meio ao povo as palavras que Deus disse, né? O sacerdote, ele tem um lugar fixo. O sacerdote, ele fica no templo, ele fica junto ao tabernáculo, ou ele fica num lugar escolhido onde houvesse condição dele oferecer sacrifícios, né? De qualquer forma, a figura sacerdotal não é uma figura móvel. Israel é chamado para ser nação sacerdotal e não nação profética. E isso é importante para a gente poder entender a questão missionária de Israel com o contexto sacerdotal, né? Bem, nesse prisma, o povo de Israel tinha um ministério sacerdotal. E a igreja de Cristo neotestamentária é edificado para ter um ministério profético. A igreja está aonde os povos estão. A igreja segue para as comunidades e anuncia as pessoas, anuncia as etnias. A igreja tem uma vocação do ID de Mateus 28, 18, 19 e 20, né? Quando Jesus diz a sua autoridade, né? E ele precisa entender, a igreja precisa entender essa diferença para poder sair dos limites das suas paredes e das cercas e do muro, do terreno da igreja, né? E cumprir a sua missão fora, porque a igreja foi edificada em cima de uma realidade profética. Jesus edificou a sua igreja sobre a realidade profética e não sobre a realidade sacerdotal. No Antigo Testamento, a missão de Israel entende-se então de uma maneira contrária ao ID. Contrária, eu não estou querendo dizer de uma maneira que lhe faz oposição, mas que está do lado diferente, do lado contrário. É esse o sentido que eu quero dar, ok? Então, Israel se entende dessa maneira. Não é que Israel vai aos povos. São os povos que vêm a Israel com a finalidade de encontrar em Israel a salvação que Deus realiza. A missão de Israel, então, pode ser entendida como missão de testemunha, de anúncio e ensino da salvação, da comunicação em testemunho a respeito do Deus de toda a criação, que tem uma mensagem de salvação e de redenção para a humanidade. No Salmo 2, versos 10 e 11, isso está bem nítido, está forte esse caráter da missão de Israel. Salmo 2, ele fala bem assim, 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos
os que nele se refugiam. Então observa que é uma advertência às nações de que eles tinham que vir a Israel aprender do Senhor e que o Filho de Deus estaria então comunicando isso. No olhar do Novo Testamento, a gente vai ver esse Filho como Jesus, né? Mas no primeiro contexto aqui, o Filho é Israel. Israel é o Filho, né? Narrado assim, chamado assim no Êxodo, né? Então, beijai o Filho para que não se irrite, quer dizer isso. Mas é claro que nós estamos falando aqui do Salmo 2, que é um salmo messiânico. E o salmo messiânico, então, ele fala para a realidade do seu contexto histórico e projeta para o futuro aquilo que Deus faria. E essa profecia se cumpre depois no reino milenar de Cristo. Então, Israel não deveria ir cumprir uma tarefa missionária. Não. A questão de Israel não é uma tarefa missionária. Não como povo. Como povo, ele estaria como os professores de um seminário, que montam uma equipe e estão num lugar e as pessoas vêm, os vocacionados vêm para estudar ali. Então, seria mais ou menos isso, né? Monta, a estrutura está montada, existe um testemunho, existe um saber e existe um espaço de diálogo. Agora, as pessoas precisam vir, né? Então, isso é assim que Israel, mais ou menos, né? Uma visão que eu estou comunicando aqui. O chamado missionário, ele tinha um conhecimento individual no Antigo Testamento, não como povo. O caso de Jonas é um caso bem emblemático da missão transcultural de anúncio da pessoa de Deus, o poder da salvação de Deus para uma nação. Ele vai como missionário. Mas o propósito do livro profético de Jonas não é chamar Israel para sair do mundo, sair ao mundo pregando quem é Deus, né? Trata-se de chamar Israel para um reconhecimento que Deus é o Senhor de todas as etnias, que Deus é o Senhor dos povos, que Deus é o Senhor das nações e que Deus tem o poder de responder fora de Israel, que ele pode ser invocado pelos gentios para a salvação se eles tiverem condição de saber a respeito do seu nome e tiverem consciência do problema da iniquidade. Então, quando Jonas prega, passa pregão, na verdade, no povo, né? Não foi propriamente uma evangelização, foi uma mensagem de pregão. E quando ele fala esse anúncio, eles temem a Deus. E eles se arrependem da iniquidade, tiveram consciência de iniquidade e vão às cinzas, aos sacos e ao pó, né, clamando a Deus com jejum, né, de que tivesse misericórdia deles. Eles entendem quem é Deus. Então, se os povos reconhecerem quem é Deus e buscarem em Israel, a nação tem que se abrir e o cumprimento da sua missão precisa se dar. As fronteiras políticas, étnicas, geográficas, todas elas caem quando Israel descobre a sua vocação e passa a ser povo sacerdotal. Então, o reconhecimento da graça de Deus aos gentios, ele também se abre, entendeu? Em Israel. Abre para os povos e abre para Israel. E aproxima mais Israel da comunhão e do louvor a Deus. Isso foi ensinado pelo Espírito de Deus para Pedro no Novo Testamento. Pedro é um caso típico, entendeu? Que poderia transportar ele tranquilamente para o Antigo Testamento. Eu estou falando de Atos 10, verso 33 a 48. Nesse texto, nós vamos encontrar todos presentes, os gentios reunidos numa casa, né? E ele fala para Pedro: logo mandei te chamar e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Era essa a situação que Israel teria, de manifestar o testemunho, a graça de Deus ser conhecida dos povos, operando em Israel e os povos e dizer exatamente isso que os romanos estão dizendo para Pedro e aqueles que estavam junto com Pedro, que eram judaizantes, né? E é interessante que é justamente o que
os gentios precisam fazer, né? Procurar o povo de Deus para saber a respeito de Deus. Isso acontece com nós evangélicos, né? Cristãos hoje. As pessoas nos procuram, eu sou muito procurado. As pessoas têm problema com demônios, me procuram, querem saber como obter libertação. Eu estou aqui na Ásia e as pessoas me procuram e dizem, né? Eu queria saber como libertar, porque nós não temos mecanismos para a libertação de demônios nas religiões que operam aqui. Então procuram o conhecimento de Deus em quem tem conhecimento. Vocês estão compreendendo? Então Pedro logo teve um reconhecimento mais amplo da graça de Deus. O texto diz que, abrindo Pedro a boca, ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. São os versos 34 e 35. E Pedro então se mostra um autêntico mensageiro de Deus, exatamente no propósito que a nação de Israel tinha no Antigo Testamento. E Pedro diz para eles, olha como está bem parecido com o propósito de Israel. Verso 36 a 43. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo. Olha, vendo a clareza dele? E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Tudo isso, irmãos, é a mensagem que Israel teria a dizer aos povos que o buscassem na sua missão sacerdotal. Então, o texto revela o testemunho de Pedro trouxe aos gentios, anunciando o evangelho, e tem um profundo impacto sobre eles. No verso 44 diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, né? E eles tiveram manifestação do Espírito. Também o mover de Deus aos gentios produziu um impacto nos judeus que estavam junto com Pedro, e eles recuperados, extasiados talvez, né? Eles falam assim, olha, o Espírito Santo também se derramou sobre os gentios, como tinha se derramado sobre ele, porque ouviu eles falando em línguas e magnificando a Deus, conforme aquela experiência de Atos 2. Então a lucidez chega a Pedro e Pedro fala assim, como eu posso negar água, como podemos negar água a quem Deus não negou o Espírito? E assim é incluído o gentio no propósito evangelístico e missionário do Novo Testamento. Era o propósito que estava no Antigo Testamento para Israel. Pensa nisso. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar dizendo que no Antigo Testamento acontece algo bem semelhante com Salomão, quando a rainha vem em 2 Crônicas 9, né, vê tudo e fica maravilhada, porque ouviu falar da sabedoria de Deus que estava operando em Salomão e em Israel, e ela vê todas as coisas, e ela no final fala assim, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. E ela diz todas aquelas coisas, e ela está perplexa diante de tudo, e fala, bem-aventurado, né? Seja o Senhor teu Deus que agradou-se de ti, para te colocar no trono, e essas coisas todas. 2 Crônicas 9, de 5 a 8. Bem, aqui eu termino. Deus abençoe você no estudo do Antigo Testamento. Continuaremos depois em outras unidades. Obrigado, irmãos. A paz de Cristo.